A mente que corre sem parar não está fugindo de nada. Ela está procurando algo que só o silêncio pode dar. O geminiano vive nessa contradição. Quanto mais pensa, mais distante fica do que precisa sentir. Não porque pensar seja errado, mas porque existe um tipo de verdade que não nasce do raciocínio. Ela nasce da pausa. E a pausa é exatamente o lugar onde você menos quer estar. Ancoragem. Quando a mente acelera, o coração não desaparece. Ele apenas fica mais difícil de ouvir. Como uma música suave tocando num cômodo onde alguém ligou todas as televisões ao mesmo tempo. A música continua lá. A melodia não parou. Mas você não consegue distinguir as notas no meio de tanta interferência. Isso e o que está acontecendo com você agora, geminiano. Seu coração tem algo para dizer. Algo importante, algo que pode mudar a direção dos seus próximos passos de forma profunda. Mas a sua mente está tão ocupada processando informações, cenários, possibilidades e preocupações que essa mensagem do coração fica abafada. Não é que você não sente. Você sente demais. O problema é que você traduz tudo em pensamento antes de permitir que o sentimento exista por conta própria. E nessa tradução, algo se perde. O que vem a seguir vai te ajudar a recuperar exatamente isso que se perdeu. E quando você recuperar, vai perceber que nunca esteve perdido de verdade. Estava apenas esperando você parar de procurar. Sintonia 1. Você construiu um sistema de proteção tão sofisticado que às vezes nem você percebe que ele está ativo. Funciona assim: quando algo te toca emocionalmente, antes de você sentir, sua mente já está analisando, classificando, comparando com experiências anteriores, buscando padrões, tentando prever o desfecho. E só depois de toda essa análise, se sobrar espaço, você se permite sentir um pouco controlado, um pouco filtrado, um pouco seguro. Mas sentir um pouco e como respirar pela metade. Tecnicamente funciona, mas você nunca está plenamente vivo. O geminiano que sente pela metade vive pela metade. E você não nasceu para meias experiências. Você nasceu para a totalidade. Para mergulhar de cabeça. Para sentir o impacto completo da vida e sair do outro lado transformado. Essa proteção que você criou teve seu propósito. Em algum momento do passado, você precisou dela. Talvez alguém te mostrou que sentir abertamente era perigoso. Talvez uma experiência te ensinou que a vulnerabilidade tinha consequências. E você, com a inteligência que te natural, construiu muros. Muros elegantes, sofisticados, quase invisíveis. Muros feitos de humor, de leveza, de conversas inteligentes que nunca chegam fundo demais. Mas muros são muros, independente do material. E agora esses muros estão ficando pequenos demais para conter o que está crescendo dentro de você. Existe um sentimento que está pedindo passagem. Não pede com delicadeza. Pede com urgência. E quanto mais você tenta contorná-lo com raciocínio, mais ele cresce. Porque sentimentos não respondem à lógica. Eles respondem à verdade. E a verdade é que você está pronto para sentir o que esteve evitando. Não é fácil. Não vai ser confortável. Mas vai ser real. E o real é o único lugar onde a vida realmente acontece. Tudo o mais é ensaio. E você já ensaiou o suficiente. Esta na hora da estreia. A apresentação verdadeira de quem você é quando não está se protegendo, quando não está analisando, quando não está um passo à frente tentando controlar o resultado. O geminiano que para de controlar descobre que o que ele temia não era o sentimento. Era a intensidade. E a intensidade é exatamente o que faltava para transformar uma vida inteligente em uma vida plena. A aceleração da mente e o sintoma. A cura está no coração. E a cura começa agora. Sintonia 2. Existe uma relação na sua vida que está refletindo exatamente essa desconexão entre mente e coração. Uma pessoa com quem você conversa muito mas conecta pouco. Onde as palavras fluem mas os sentimentos ficam presos. Você sabe qual relação é essa? Talvez seja romântica. Talvez seja familiar. Talvez seja uma amizade que já foi profunda e agora parece operar na superfície. O que aconteceu não foi um afastamento físico. Foi um afastamento emocional disfarçado de normalidade. Você continuou presente no corpo mas ausente na alma. E a outra pessoa sentiu. Mesmo que nunca tenha dito. Mesmo que vocês continuem conversando como se nada tivesse mudado. Algo mudou. E o que mudou não foi a relação. Foi você. Você se recolheu para dentro da sua mente e deixou o coração do lado de fora da porta. E o coração ficou ali, esperando. Esperando você abrir de novo.
aceleração mental que você sente não é sobre trabalho, não é sobre decisões pendentes, não é sobre o futuro. E sobre essa relação. Sua mente está acelerada porque seu coração está tentando dizer algo que você não quer processar. Algo sobre vulnerabilidade. Sobre precisar de alguém. Sobre admitir que a sua independência, por mais bonita que seja, tem limites. E que nesses limites mora uma necessidade humana básica que nenhuma inteligência substitui. A necessidade de ser visto. Não admirado. Não impressionar. Visto. Na sua desordem. Na sua incerteza. No seu medo. Nos lugares onde você não tem resposta e não tem piada. Nos lugares onde você é apenas humano. Essa relação pode ser reconstruída. Não com mais conversas inteligentes. Com uma conversa honesta. Uma única conversa onde você diga o que realmente está sentindo, sem filtro, sem edição, sem a necessidade de parecer que tem tudo sob controle. Porque você não tem. E está tudo bem. Ninguém tem. A diferença é que a maioria das pessoas não tem a coragem de admitir. Você tem. Você só precisa usar essa coragem. E o momento é agora. Não depois que você pensar mais um pouco. Não depois que você encontrar as palavras perfeitas. Agora. Com as palavras imperfeitas que você tem. Porque a imperfeição é o que torna a comunicação verdadeira. E a verdade é o que vai ajustar o que sua mente acelerou demais. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Sintonia 3. O corpo fala quando a mente não escuta. E o seu corpo tem falado. Talvez com tensão nos ombros. Talvez com um cansaço que não melhora com sono. Talvez com uma inquietação que te faz mudar de posição constantemente, como se nenhum lugar fosse confortável o suficiente. Isso não é físico. E emocional materializado no corpo. Quando você não processa uma emoção pela via natural, que senti-la, ela encontra outro caminho. E geralmente esse caminho é o corpo. Gêmeos têm uma tendência a viver do pescoço para cima. Cabeça, ideias, palavras, pensamentos. O corpo existe, mas funciona mais como veículo do que como morada. Você o usa para ir de um lugar a outro, mas raramente para de verdade nele. Raramente pergunta ao corpo o que ele precisa. O que ele sente. O que ele sabe. Porque sim, o corpo sabe coisas que a mente ignora. O corpo sabe quando você está em perigo antes da mente registrar. O corpo sabe quando algo é verdade antes da lógica confirmar. O corpo sabe quando você está indo na direção errada antes de você perceber que se perdeu. Essa aceleração mental que você sente o corpo gritando, para. Não para de viver. Para de ignorar o que está sentindo. Para de tratar emoções como problemas a serem resolvidos e comece a tratá-las como mensagens a serem ouvidas. Cada tensão e uma emoção represada. Cada dor sem causa aparente e um sentimento não processado. Cada noite mal dormida e o coração tentando falar enquanto a mente insiste em monologar. O ajuste que você precisa não é mental. E somativo. E trazer a consciência de volta ao corpo. Respirar fundo não como técnica, mas como ato de presença. Sentir os pés no chão não como exercício, mas como reconexão. Ouvir o batimento do coração não como metáfora, mas como lembrete de que existe algo dentro de você que funciona perfeitamente sem que a mente precise controlar. E se o coração consegue bater sem sua permissão, talvez outras coisas também possam funcionar sem seu controle. Talvez a vida saiba se organizar se você parar de tentar ser o gerente de cada detalhe. Esse ajuste já começou no momento em que você ouviu essas palavras e sentiu algo se mexer por dentro. Sintonia 4. Você está num ponto onde precisa decidir o que levar e o que largar. Não estou falando de coisas materiais. Estou falando de padrões. Hábitos de pensamento que você carrega como se fossem parte da sua identidade, mas que na verdade são apenas repticões. Coisas que você faz porque sempre fez, não porque ainda fazem sentido. A mente acelerada não é criativa quando está repetindo. Ela é apenas rápida. E velocidade sem direção e desperdício de energia. O geminiano que gira em círculos não está explorando. Está preso. E a prisão é tão confortável que parece liberdade. Você se convence de que estar ocupado e estar vivo. Que ter muitas opções e ter poder. Que pensar rápido e pensar bem. Mas no silêncio,
quando a aceleração para por um instante, você sabe que algo está faltando. Não algo de fora, algo de dentro. Uma quietude que você confundiu com monotonia, mas que, na verdade, paz. O padrão que você precisa largar e a crença de que parar e perder. De que o silêncio e vazio. De que não pensar e não existir. Esse padrão te serviu quando você precisava provar seu valor para o mundo. Quando ser o mais rápido, o mais esperto, o mais versátil era sua forma de ser visto e amado. Mas você já provou. Já mostrou. Já convenceu todos ao redor de que você é capaz. A única pessoa que ainda não se convenceu é você mesmo. E você não vai se convencer com mais velocidade. Vai se convencer com mais presença. Com a experiência de estar parado e perceber que ainda é valioso. Que o seu valor não está no que você produz ou no quanto você pensa. Está no que você é quando não está produzindo e não está pensando. E o que você é nesse espaço é mais bonito do que você imagina. E mais forte do que qualquer ideia brilhante. E mais duradouro do que qualquer conquista mental. E esse espaço que o coração está pedindo que você visite. Não para morar nele. Para lembrar que ele existe. E que você também existe dentro dele. Sintonia 5. O medo que você não reconhece e o medo de ser comum. Não mediano. Comum. Humano como todo mundo. Com as mesmas fragilidades, as mesmas necessidades, os mesmos medos básicos que qualquer pessoa sente. Gêmeos constrói uma identidade ao redor de ser diferente. Especial. Único na forma de pensar, de se expressar, de se mover pelo mundo. E você e tudo isso. Mas você também é humano. E ser humano significa precisar de coisas que a mente não pode dar. Significa sentir solidão mesmo rodeado de pessoas. Significa ter medo do futuro mesmo quando o presente está bom. Significa querer ser amado não pela sua mente brilhante, mas pelo seu coração imperfeito. A aceleração mental e o mecanismo que você usa para evitar esse encontro com a sua humanidade. Enquanto a mente está correndo, você não precisa encarar a simplicidade do que sente. Mas a simplicidade não é fraqueza. A simplicidade é coragem. E preciso muito mais coragem para dizer estou com medo do que para construir uma teoria sobre por que o medo existe. E preciso muito mais força para chorar do que para analisar por que você deveria chorar. O ajuste entre mente e coração não é fazer a mente parar. E permitir que o coração fale na mesma velocidade. Não desacelerar o pensamento, mas acelerar o sentimento. Dar a mesma importância ao que você sente que você dá ao que você pensa. Tratar uma emoção com a mesma seriedade que você trata uma ideia. Quando esse equilíbrio acontece, e ele está acontecendo agora, a aceleração não para. Ela ganha propósito. A mente continua rápida, mas agora ela corre em direção a algo, não para fugir de algo. E essa diferença é tudo. E a diferença entre ansiedade e entusiasmo. Entre fuga e busca. Entre sobreviver e viver. Você está cruzando essa linha agora. Do lado de lá, a mente e o coração não competem. Eles colaboram. E quando um geminiano opera em colaboração interna, não existe limite para o que ele pode alcançar, sentir e transformar. Cruzamento. Existe um ponto em toda a transformação onde o antigo e o novo coexistem. Onde você ainda sente a puxada do hábito, mas já sente o chamado da mudança. Você está nesse ponto. E ele é desconfortável. Mas o desconforto não é sinal de que algo está errado. É sinal de que algo está nascendo. Como uma semente que rompe a terra. O rompimento dói, mas é necessário. Do outro lado desse desconforto, esta versão de você que sente com a mesma intensidade que pensa. Que vive com a mesma profundidade que analisa. Que ama com a mesma entrega que raciocina. Essa versão está mais perto do que você imagina. Sintonia 6. Você precisa parar de usar a inteligência como escudo emocional. Não é um defeito. E uma estratégia de sobrevivência que você desenvolveu tão cedo que já parece parte de quem você é. Quando alguém te faz uma pergunta emocional, você responde com uma observação inteligente. Quando alguém tenta se aproximar demais, você muda de assunto com uma habilidade tão natural que a outra pessoa nem percebe que foi redirecionada. Você é um mestre em manter conversas profundas sem nunca realmente se expor. Mas essa maestria tem um custo. O custo é que as pessoas ao seu redor conhecem sua mente, mas não conhecem seu coração. Sabem o que você pensa, mas não o que você sente. Admiram sua inteligência, mas não conseguem tocar sua vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, geminiano, e onde a conexão real mora. Não na troca de ideias, por mais estimulante que seja. Não na conversa brilhante, por mais prazerosa que seja.
A conexão real mora no momento em que você diz algo que não ensaiou. Algo que sai torto, desajeitado, imperfeito. Algo que te faz sentir exposto e desprotegido. E nesse exato momento de exposição que a outra pessoa finalmente te vê é. E nesse momento que a relação deixa de ser intelectual e se torna humana. O ajuste entre mente e coração passa por aqui. Por permitir que as pessoas te vejam sem o filtro da inteligência. Por deixar que o desconforto da vulnerabilidade exista sem correr para a segurança de uma resposta espirituosa. Você não precisa ser menos inteligente. Precisa ser mais corajoso. E a coragem, neste contexto, é simplesmente ficar. Ficar no silêncio desconfortável. Ficar na pergunta sem resposta. Ficar no sentimento sem análise. Apenas ficar. E descobrir que ficar, sem fazer nada, sem dizer nada, sem pensar nada, é o ato mais poderoso que um geminiano pode praticar. Porque no ficar, o coração finalmente tem espaço para falar. E o que ele tem a dizer vai te surpreender pela simplicidade, pela clareza, pela verdade que a mente, com toda a sua velocidade, nunca conseguiu alcançar sozinha. Sintonia 7. A reconciliação entre mente e coração não é um evento, é um processo. E esse processo não termina quando este vídeo acabar. Ele começa. Cada dia a partir de agora é uma oportunidade de escolher sentir antes de pensar. De escolher a verdade antes da análise. De escolher a simplicidade antes da complexidade. Você não vai acertar todos os dias. Vai ter momentos em que a mente vai assumir o controle novamente. Em que você vai se pegar analisando quando deveria estar sentindo. Em que o hábito antigo vai parecer mais seguro que a prática nova. Isso é normal. Isso é humano. O que importa não é a perfeição do processo. E a intenção. E você, todo dia, escolher tentar. Escolher abrir. Escolher sentir. Mesmo quando dói. Mesmo quando assusta. Mesmo quando a mente grita que é mais seguro pensar. O geminiano que integra mente e coração não perde nada do que o torna especial. A velocidade permanece. A criatividade permanece. A versatilidade permanece. O que muda é a profundidade. Porque quando a mente e o coração trabalham juntos, cada pensamento tem peso emocional. Cada ideia tem raiz. Cada palavra tem verdade. E verdade é o que as pessoas ao seu redor mais precisam ouvir de você. Não mais inteligência. Verdade. A mente que para de acelerar sozinha e começa a correr junto com o coração descobre uma velocidade diferente. Não mais rápida. Mais real. Uma velocidade que não cansa porque não é fuga. E direção. E propósito. E vida vivida inteira, sem divisões internas, sem guerras silenciosas entre o que você pensa e o que você sente. Algumas pessoas observam. Outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Sintonia 8. Tudo o que você leu até aqui converge para um ponto único e simples. Você não está quebrado. Não existe nada em você que precise ser consertado. A aceleração da mente não é defeito. A dificuldade de sentir não é falha. A distância entre cabeça e peito não é doença. E crescimento pedindo passagem. E evolução batendo na porta. E o próximo nível da sua existência pedindo para ser vivido. O ajuste entre mente e coração é natural. Ele acontece quando você para de resistir e permite. Permite sentir. Permite não saber. Permite estar errado. Permite precisar de ajuda. Permite ser humano sem a necessidade de ser o humano mais inteligente da sala. Porque a sala não precisa do mais inteligente. Precisa do mais verdadeiro. E verdadeiro é o que você se torna quando para de competir com a sua própria mente e começa a cooperar com o seu coração. Você está nesse limiar. Não em futuro. E presente. A aceleração que você sentia quando começou a ouvir isso já está diferente agora. Talvez um pouco mais lenta. Talvez um pouco mais silenciosa. Talvez com um espaço novo entre um pensamento e outro. Esse espaço e o coração entrando na conversa. Acolha esse espaço. Proteja esse espaço. Viva nesse espaço. Porque é ali, no silêncio entre dois pensamentos, que você vai encontrar tudo o que a mente acelerada estava procurando. Paz. Conexão. Verdade. E um tipo de amor que não precisa ser pensado para ser real. Que não precisa ser entendido para ser vivido. Que simplesmente, como você,
Como tudo o que você sempre foi por baixo da velocidade. Sintonia 9. O convite que fica é simples. Não pense menos. Sinta mais. Não desacelere a mente. Acelere o coração. Não busque equilíbrio como quem busca uma fórmula. Busque integração como quem busca casa. Porque é isso que o coração e para o geminiano, casa. O lugar onde você pode descansar da sua própria brilhancia e simplesmente ser. Sem performance. Sem análise. Sem a necessidade de ter a melhor resposta. Apenas ser. E ser o suficiente. Sempre foi. Você que estava ocupado demais pensando para perceber. Mas agora você percebeu. E essa percepção muda tudo. Não porque o mundo muda. Porque você muda dentro do mundo. E quando você muda por dentro, tudo ao redor responde. As relações ganham profundidade. As decisões ganham clareza. As ações ganham propósito. E a mente, que antes corria sem destino, finalmente encontra um lugar para chegar. Esse lugar não é uma meta. Não é uma conquista. Não é um destino no mapa. Esse lugar é você. Você inteiro. Mente e coração juntos. Velocidade e profundidade juntas. Brilhancia e vulnerabilidade juntas. O geminiano completo. O geminiano que o universo sempre soube que você poderia ser. E que agora, finalmente, você está se permitindo ser. Conclusão. Você chegou até aqui e isso diz mais sobre você do que qualquer análise astrológica poderia dizer. Diz que você está disposto a ouvir o que o coração tem a dizer. Diz que a aceleração da mente encontrou, mesmo que por um momento, o contraponto da pausa. E nessa pausa, algo se ajustou. Algo que não pode ser desfeito. Uma consciência que, uma vez acordada, não volta a dormir. Você não é apenas uma mente brilhante num corpo inquieto. Você é um ser completo com uma capacidade rara de sentir e pensar com a mesma intensidade. A única questão é se você vai permitir essa completude ou continuar operando pela metade. O caminho da integração não é fácil, mas é o único que leva à plenitude. E você merece plenitude. Não como conceito, como experiência diária. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.